Olá, iniciamos o nosso primeiro episódio do podcast do Instituto Brasileiro do Direito das Famílias do Núcleo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Hoje, conduz esse episódio eu, Samantha Karine Semensato Engeroff, advogada, e o colega Edivan Fishborn, também advogado. O podcast ele vai tratar sobre diferentes temas do direito das famílias e dessa vez a gente decidiu falar sobre os aspectos polêmicos da união estável e o provimento 141 do CNJ. E por que falar sobre esse assunto? Porque as uniões estáveis hoje são situações fáticas vivenciadas pela grande maioria das pessoas. E porque o provimento 141 do CNJ, muito recente, trouxe algumas novidades e logo algumas dúvidas. Para fazer parte do nosso bate-papo de hoje, a gente convidou a professora e mestra Maria Alice Rodrigues. Professora, é um prazer e uma honra poder tratar sobre esse assunto contigo hoje. Seja bem-vinda. Bem-vinda ao nosso podcast, professora. É um prazer te conhecer. Vamos iniciar logo sobre o assunto de união estável. Antes, por exemplo, a lei estipulava, doutora, que seriam 5 anos de prazo para ficar caracterizada a união estável. Hoje não existe mais esse prazo na lei. Na prática, como a doutora enxerga essa questão temporal, principalmente sobre como os juízes têm visto e considerando o tempo para reconhecer a união estável? Então, um prazer estar aqui, uma alegria, né, rever o Edivan e conhecer a Samantha. A Samantha traz uma pergunta assim, extremamente relevante, né, que é a questão do tempo, ou seja, quanto tempo é necessário para a caracterização de uma união estável. Na realidade, desde a Constituição de 88, que lá no seu artigo 226, parágrafo 3º, né, deu proteção às entidades familiares caracterizadas pela união estável, sem estabelecer um tempo mínimo para caracterizá-la, nós não podemos mais falar em tempo mínimo. Ou seja, antes da Constituição, se considerava nos tribunais que era razoável um tempo de convivência de 5 anos para, então, reconhecer aquilo que anteriormente era chamado de concubinato puro, né? Posterior à Constituição, tempo mínimo já não deveria mais constar na lei, mas a primeira lei que estabeleceu efeitos da união estável pós-Constituição ainda falou no tempo de 5 anos. Posteriormente, né, essa questão esse dispositivo foi revogado, a lei foi alterada, né, a nova lei tratou da temática da união estável, que foi a 9.278 em 96, e posteriormente o Código Civil, no seu artigo 1723, e nenhum deles mais falou em tempo mínimo, o que está correto, né? Por quê? Porque seria muito difícil a lei estabelecer um tempo mínimo para caracterizar a união estável e, por exemplo, as pessoas terminarem esse relacionamento faltando, digamos, se a lei tivesse estabelecido 5 anos, aí uma das partes terminaria o relacionamento em 4 anos e 8 meses. E aí nós diríamos que não houve união estável durante 4 anos e 8 meses? E se ocorresse a morte, né, de uma das partes? Ou mesmo as pessoas já estão vivendo uma união estável e a gente não pode considerar só porque a lei dizia que precisava esperar os 5 anos para que isso acontecesse, né? Exatamente. Então, esses foram, né, os questionamentos levantados para estabelecer, né, para que a lei estabelecesse ou não tempo mínimo. Então, corretamente, hoje não se exige um tempo mínimo. Mas, por outro lado, né, como tu bem disseste, né, Samantha, união estável é fato. As pessoas vão vivendo. E para caracterizá-la, existem alguns elementos necessários: convivência pública, duradoura, contínua, com o objetivo de estabelecer família, né? Ora, como é que nós vamos apurar esses elementos caracterizadores se não tiver essa convivência, né, se não tiver esse tempo de convivência para que a gente possa aferir
que foi duradoura, que foi contínua, que teve o objetivo de constituição de família. Então, efetivamente, é necessário, né, um certo tempo de convivência para poder se dizer com clareza existiu uma união estável, né? Hoje, a gente pode dizer assim, os tribunais consideram razoável 2 anos de convivência, embora muitas vezes o caso concreto nos aponte a possibilidade de reconhecimento antes desse período. Agora, eu já vi, por exemplo, decisão, se eu não me engano, um tribunal do Mato Grosso reconheceu 3 meses de convivência, uma união estável. Aí eu acho que há um equívoco, né? É preciso mais tempo para poder dizer que efetivamente há um relacionamento com as características de união estável. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante as pessoas, principalmente quem não é um operador do direito, saber que não existe esse tempo, né? Porque muitas vezes estão num tempo pequeno ali, às vezes nem vão atrás dos seus direitos de partilha de bens, enfim, porque pensam que não foi suficiente para se caracterizar uma união estável, né? Exatamente. Cada caso concreto vai nos dizer, pelos elementos caracterizadores, pela situação vivenciada e as provas que eles têm daquele relacionamento, se houve ou não, se é possível dizer, né, que houve uma união estável, que aquele relacionamento teve o objetivo de constituição de família. Então, o caso concreto vai nos apontar. Eu acho que também, pensando um pouco nessa questão de tempo, quanto tempo eu preciso para caracterizar uma união estável, acho que uma dúvida muito frequente das pessoas é a diferença entre o que é uma união estável e um namoro qualificado, ou um simples namoro mesmo, né? Então, como saber, assim, se o que eu estou vivendo é uma união estável ou um namoro qualificado? Quais que seriam os elementos que a gente pudesse diferenciar esses 2 institutos? Então, Edivan, aqui nós temos, me parece, uma das grandes questões da união estável. A diferença entre namoro e união estável. Eu nem gosto muito da expressão namoro qualificado. Eu acho que é ou namoro ou união estável. O namoro, em regra, não produz efeitos, né? As pessoas podem namorar, ter esse relacionamento afetivo sem que ele gere efeitos jurídicos. Agora, a união estável, não. No momento em que se caracteriza um relacionamento como união estável, né, ela passa também a gerar efeitos jurídicos. Então, por isso é muito importante se ter essa diferença. E é muito difícil. Porque muitos dos elementos caracterizadores da união estável nós vamos também encontrar presentes numa relação de namoro, né? As pessoas convivem publicamente, as pessoas estão vivenciando relacionamentos afetivos, com o reconhecimento dos seus pares, enfim. Colocam então, lá no Facebook um status de relacionamento sério. Exatamente. Então, tem efetivamente muitas situações que é muito difícil estabelecer a distinção, mas, evidentemente, essa distinção ela é necessária. Hoje, o que a gente pode buscar como distinção? Tentar verificar o objetivo de constituição de família, que é algo subjetivo, né? Quer dizer, um elemento da vontade que as pessoas tenham, que vivam aquele relacionamento, tenham o objetivo de constituição de família. É efetivamente algo da vontade, mas que precisa se expressar de forma objetiva. Então, isso vai nos apontando as distinções, mas efetivamente é uma linha muito tênue, e eu diria assim, para os operadores do direito, para os julgadores, é talvez a questão mais difícil da união estável. Por quê? Porque as pessoas têm o direito também de escolher viver uma relação de namoro. Sim. E não pode vir o Estado e dizer, não, vocês não viveram um namoro, vocês viveram uma união estável. Então, realmente, assim, essa linha, ela é muito tênue. Doutora, e agora sobre união estável e casamento. Quais seriam as principais diferenças entre esses 2 institutos? Quando se fala em equiparação de união estável e casamento na prática, pode dizer que isso realmente acontece? A pessoa vai ter os mesmos direitos, aquela que vive em união estável tem os mesmos direitos que aquela que vive um casamento civil?
Pois então, esse é um dos paradoxos da união estável, né? A união estável surgiu como uma união livre da regulamentação do Estado. Mas o que se percebe hoje, especialmente no Brasil e talvez em outros países também, é uma constante regulamentação de efeitos para o relacionamento da união estável. Qual é a grande distinção entre casamento e união estável, na minha avaliação hoje, é que quem vive em união estável, em muitas situações, vai ter que provar. É a prova, né? Ou seja, vive uma situação fática que, em determinado momento, para buscar os direitos, vai ter que provar que vive em união estável. Quem está vivendo uma relação de casamento já tem aquela prova, né? Celebrou o casamento, tem a sua certidão e, a partir dali, todos os direitos assegurados. Para a união estável, nós temos sim assegurados muitos direitos, diria até assim, grande parte dos direitos já assegurados para o casamento estão atualmente assegurados também por lei para a união estável. Então, são os direitos previdenciários, é o direito a alimentos, é o direito à partilha de patrimônio, direito até à escolha de um determinado regime de bens, direitos sucessórios. Tudo que hoje nós temos para o casamento, nós temos também assegurado como direitos para a união estável. Porém, quem vive em união estável vai passar por um primeiro momento que é a prova desse relacionamento. Né, fazer aquela distinção, em que momento passou a ser união estável e deixou de ser um namoro, né? Ou seja, a partir de que momento passa a gerar efeitos de união estável? São situações aí realmente bem mais complexas. Eu diria assim, quem quer ter tudo tranquilo e saber dos seus direitos, onde eles começam, onde eles terminam, é melhor casar. Porque a união estável nos deixa essa situação de ter que fazer a prova. E pensando nisso, acho que inclusive uma das tarefas mais difíceis do julgador é definir essa data inicial, porque será que tem uma data? Foi nesse dia que começou a união estável. Acho que é até difícil de pensar que foi dessa forma que aconteceu. Acho que, de uma maneira geral, as pessoas decidem viver juntas e ter uma união estável, mas não que exatamente um determinado dia isso aconteça. Embora muitas vezes os juízes precisam fixar essa data final e a data inicial. Afinal, acho que é um pouco mais fácil de identificar. Antes a professora também citou alguns elementos caracterizadores da união estável. Então, realmente é possível a gente citar alguns elementos, assim, o compartilhamento de dívidas, uma residência em comum, enfim. Sim, nós até alguns fazem uma distinção, que eu até gosto, porque didaticamente nos ajuda a compreender melhor, que é a distinção entre elementos caracterizadores essenciais e elementos caracterizadores que não são essenciais, mas que são também importantes que se tenha presente. Também é importante lembrar que quando nós estamos assim em busca de caracterizar a união estável, nós não podemos olhar para os elementos isoladamente. É um conjunto de elementos caracterizadores que vai nos mostrar, né, se existe efetivamente uma união estável. Então, convivência pública. Pública em que sentido? Não pode ser um relacionamento escondido, né? Não pode ser um relacionamento que as pessoas não possam abrir publicamente, porque aí nós não teremos uma união estável, né? Contínua, tem que ter um determinado tempo de convivência, uma continuidade no relacionamento para evidenciar que efetivamente houve e é uma união estável. O objetivo de constituição de família, esse talvez seja o elemento mais caracterizador, essencial, mais difícil muitas vezes de se apurar, porque é um conjunto de situações que vai nos demonstrar se aquele casal tem efetivamente o objetivo de constituição de família. Então, eu diria o seguinte: a coabitação, por exemplo, o Edivan falou, ele é um elemento essencial para caracterizar a união estável? Não. Não, por quê?
Porque a vida contemporânea nos mostra que muitas vezes, por questões de ordem profissional, enfim, duas pessoas podem viver até mesmo uma relação de casamento e não estarem coabitando. Então, não posso considerar a coabitação um elemento essencial para caracterizar a união estável, mas eu devo lembrar que a coabitação é muito relevante. Onde não tem coabitação, nós teremos que ter demonstrada todas as demais características da união estável de uma forma muito clara, para que não haja dúvida sobre a sua existência. Então, esses elementos caracterizadores, volto, né, a ressaltar, eles precisam ter um conjunto. E, bom, como estabelecer o termo inicial e o termo final? Evidentemente, essa discussão ela vem, na maior parte das vezes, nos momentos de litígio. Porque se há consenso, ok, as próprias pessoas vão definir, foi quando nós passamos a coabitar. Claro. Foi aquele momento em que nós fizemos uma celebração da união estável para que todos os parentes e amigos estivessem presentes. Quando há, então, consenso, isso não é um problema. Isso é um problema no litígio. E aí, às vezes, é um problema sério. Porque, claro, aí o juiz vai ter que buscar, diante do litígio, o juiz vai ter que buscar dados, elementos, provas, para que possa definir quando efetivamente iniciou. E aí vai depender da prova. Às vezes, nós temos situações de pessoas que viveram determinados relacionamentos, que tiveram um termo inicial que deveria ser tal, mas que não conseguiram provar, né? Então, a prova vai ser fundamental e o juiz vai ter que definir com base na prova. Eu já vi casos, por exemplo, que o casal tinha namorado, noivado, desfeito o noivado, depois retomado o relacionamento, que aí começou como união estável, e aí como é que vamos definir que momento deixou nessa retomada de ser o namoro e passou a ser a união estável? Naquele caso concreto, o juiz entendeu que era o momento em que eles passaram a coabitar. Então, ali, ele estabeleceu o termo inicial, considerando, até pela instabilidade do relacionamento, né? Namoro, noivado, desfaz, retoma. Por conta de tudo isso, considerou que o termo inicial foi o momento em que eles passaram a coabitar. Então, vocês vejam, são as peculiaridades de cada caso concreto e as provas trazidas pelas pessoas que vão nos apontar, né? Ou que vão fazer com que o juiz possa fazer e estabelecer o termo inicial. E aí volta aquela questão, né? Mas é a mesma coisa viver em casamento e viver em união estável? Não, né? Não, porque quem vive em casamento tem a sua certidão dizendo que dia celebrou o casamento e a partir dali os efeitos passaram a surtir os efeitos, né? Já a união estável, não. As pessoas vão ter que passar por essa situação de ter que fazer a prova e, às vezes, até não conseguem fazer a prova. No final desse ano, então, em março desse ano, foi publicado, então, o provimento 141 do CNJ, que teve a intenção de atualizar o provimento anterior, que era o 37 de 2014, que já estava um pouco defasado, e também readequá-la, então, à Lei 14.382 de 2022, que também é uma lei recente, né? De um modo geral, quais que seriam os aspectos que a professora poderia citar que esse provimento veio para regulamentar? Eu acho muito interessante falar deste provimento e de outros anteriores, porque essa também sempre foi uma preocupação das pessoas que vivem em união estável. Puxa, mas eu não posso fazer um documento? E como é que eu vou registrar esse documento? Então, se a gente vai examinar assim, o histórico percorrido pela união estável, nós vamos ver assim, que lá no início, quando se pretendia fazer algum tipo de registro, vamos no tabelionato, vamos fazer uma declaração de união estável. Então,
foi a primeira regulamentação que teve, né? A possibilidade de os tabelionatos fazerem fazerem a declaração, né? A escritura pública de declaração de união estável. Depois as pessoas começaram a se dar conta de que, só declarar a união estável no tabelionato não seria suficiente, porque afinal de contas, e os imóveis lá no registro de imóveis, e como é que fica a situação de se apresentar como alguém que convive em união estável, se eu não tenho nenhum documento que evidencia, e passou-se a reivindicar essa possibilidade de registrar, né? Registrar no registro de imóveis, registrar no registro civil, e esse provimento 141, então ele reforça isso, né? A possibilidade de registrar no registro civil, a possibilidade de, inclusive, agora fazer no próprio registro civil a declaração e a dissolução da união estável. Então, na realidade, esse provimento ele é muito importante no sentido de que facilita os procedimentos extrajudiciais, ou seja, cada vez menos as pessoas precisam passar pelo judiciário. Essa é uma outra questão também muito interessante, né? As pessoas perguntam assim, puxa, mas é possível ter uma união estável e nunca precisar do judiciário? Né? É possível, porque as pessoas podem viver aquele seu relacionamento, terminar o seu relacionamento e regularizar os seus efeitos entre elas sem nunca precisar do Estado, né? E sem nunca precisar declarar. Mas e se quiserem declarar? Essa é uma também das distinções e facilidades em relação ao casamento, né? Há uma maior informalidade na união estável. Então, é possível declarar? É possível declarar. Como? Não tem efeito constitutivo como tem o casamento, né? Essa é uma das grandes distinções que as pessoas precisam saber. Né, o fato das pessoas declararem a união estável não tem o efeito constitutivo, é uma declaração, é importante, é forte em termos de elementos probatórios, mas como união estável é fato, não adianta declarar e não viver. Sim. Né? Então, mas o provimento então tem isso de importante, ele amplia atos extrajudiciais que ajudam as pessoas que desejam, né, fazer essas declarações e registrá-las. Que eu acho que ajuda as pessoas e também os advogados, porque, querendo ou não, extrajudicial acaba sendo bem mais rápido do que na via judicial. Então, a gente poder poder recorrer a outros institutos que facilitem essa questão da união estável, que é uma situação muito vivida pelas pessoas, eu acho que só tem a agregar mesmo, né? Então, como a professora falou, o termo declaratório foi um título a mais criado pelo provimento do CNJ, né? Ou seja, hoje a união estável ela pode constar da sentença, o juiz reconhecendo ela, da escritura pública, que as pessoas já podiam antes fazê-la, e também agora, então, do termo declaratório, que foi a novidade trazida pelo provimento 141 do CNJ. Mas sobre esse termo declaratório, ele pode ser feito em qualquer lugar do país. Se eu estou viajando, fui lá passar umas férias na Bahia, gostaria inclusive, e decido fazer esse termo declaratório. Eu posso? Como é que funciona esse procedimento? Pode, pois essa é uma das questões também que já tinha em relação à escritura pública, né, das pessoas poderem escolher o local onde pretendem fazer essa declaração. E o termo declaratório, o provimento também permite isso. Pode ser feito, sim, em qualquer registro civil do país. E essa tua ideia, né, às vezes faz com que as pessoas até pensem isso, vou me casar na Bahia. Não, veja, eu estou estou forçando aqui a expressão, né? Mas é o que as pessoas dizem, muitas vezes, com relação à declaração de união estável, né? Esses dias ainda no grupo da família, no meu grupo da família, assim, fulano casou, fulano e fulana casaram, e aí todo mundo assim, puxa, mas casaram, a gente não sabia, já vivia em união estável há mais de 30 anos, né? E aí começaram assim, puxa, mas e a festa? E onde foi o casamento? Enfim, não, na verdade eles tinham feito uma declaração daquela união estável que eles já estavam vivendo há mais de 30 anos, né? E
Mas vejam como as pessoas usam a expressão, né? Usaram casar. Né? Então, sim, é possível fazer essa declaração pelo termo agora previsto, né, no provimento 141 em qualquer registro civil do país. É uma opção, é a opção das pessoas. Esse caso que a professora mencionou é até curioso, porque eu acho que as pessoas sentem essa necessidade, embora não precisem de realmente registrar o que elas estão vivendo. Sim. E a partir do momento que elas têm um documento ali que diz que tem uma união estável, ou um casamento, enfim, parece que é mais sério para elas, né? Como se antes os 30 anos ali de união estável não... Mas é importante lembrar que o tabelionato, né, o registro civil vai pedir alguns documentos, né? Não é simplesmente chegar numa viagem para a Bahia e resolver se casar, declarar união estável, né? Tem todo um preparatório antes, documentação exigida, formalidades, como tudo. Tem formalidades, claro, até porque a união estável, né, ela incorre nas mesmas exigências que se tem para o casamento. Por exemplo, a questão dos impedimentos matrimoniais, né, a questão, com a exceção, né, do caso da pessoa casada, porém separada de fato ou judicialmente, mas enfim, é preciso aferir essas questões. Não passa por um processo de habilitação matrimonial como passa no caso do casamento, mas algumas questões vão ser, sim, exigidas, né, a questão da documentação, do estado civil, saber se a pessoa já não tem uma outra união estável declarada, enfim, essas questões vão ser levantadas. Talvez não seja tão rápido, olha, eu não fiz ainda nenhuma em ofício de nenhum termo declaratório, né? Mas talvez não seja tão rápido assim como tu pensa. Vou passar um fim de semana, sim, ou uma semana, verdade, né? Professora, e quanto ao registro da união estável? Pode ser feito em qualquer cartório? Não, o provimento já fala daí que o registro deve ser feito no cartório da última residência dos companheiros, né, daqueles que registraram, que pretendem o registro da união estável. Isso é interessante também, porque a gente tem 3 títulos, então, como a gente mencionou, que envolvem a união estável, né, a sentença, o termo declaratório e a escritura pública. Mas o registro desses títulos é uma questão diferente, né? É obrigatório fazer o registro desses títulos para ter um efeito erga omnes, para ter um efeito perante terceiras pessoas, ou mesmo para fazer valer aquele título de união estável? Veja bem, primeiro, assim, eu acho que é importante dizer que declarar, usar qualquer desses meios, seja a escritura pública ou essa declaração perante o registro civil como tem agora, e levar registro, tudo é opção. As pessoas fazem se elas desejarem. E isso não afasta, voltamos, né, à questão da união estável ser fato. Isso não afasta a possibilidade do reconhecimento da união estável. Apenas estas providências, elas vão contribuir, né, para o reconhecimento desse relacionamento. E o registro, Edivan, claro, vai produzir efeito erga omnes, porque a pessoa vai estar lá na sua certidão de nascimento, ou na sua certidão de casamento, onde está averbado o divórcio, e aí vai averbar, vai também registrar a união estável. Isso vai dar um efeito para terceiras pessoas. Levar ao registro de imóveis é sempre uma preocupação das pessoas, assim, puxa, o patrimônio está sendo todo adquirido em nome de um dos integrantes, dos partícipes da união estável. Aí essa pessoa está lá no registro de imóveis como divorciado, né? Ou como viúvo. Poderia vender, alienar, dispor desse patrimônio, seja por meio da venda, por meio da doação, né? Sem a anuência do companheiro? Sim, a princípio sim. Por quê? Porque quem busca uma certidão daquele imóvel lá no registro imóvel não tem
tem a priori conhecimento de que aquela pessoa vive em união estável. Agora, se a pessoa que vive em união estável fez lá a sua escritura, fez o termo e registrou, aí tá lá, né? Isso dá uma maior segurança para as pessoas que vivem em união estável, e é muitas vezes por isso que elas procuram também fazer, e vão certamente cada vez mais passar a procurar. Né? É uma opção, mas é uma opção daqueles que estão preocupados. Claro que vai ter quem diga o seguinte, mas se quer toda essa segurança, então que se case. Sim. Né? Mas o fato é que o provimento e enfim, todas essas possibilidades que cada vez mais se tem, buscando dar segurança jurídica às relações, é uma opção que se está dando para as pessoas. Né? Até porque a união estável é um ato-fato, né? Então, se não tiver nenhum registro, não significa que as pessoas não estejam vivendo aquela situação não de estejam fato, né? E que vai poder produzir efeitos, mas aí esses efeitos vão depender, né? Vão depender da prova, vão depender porque hoje, por exemplo, se a pessoa não tem nada registrado, não fez declaração de união estável, não tem nada registrado e tem bens adquiridos, né? Nós temos as pessoas que são os terceiros de boa-fé que vão se relacionar com esse casal. Os terceiros de boa-fé têm que ter os seus direitos preservados. Né? Se as pessoas que vivem em união estável não tiveram a preocupação, né, de publicizar esse seu relacionamento, o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por isso. Né? Então, o que essas alterações aqui estão trazendo são essas possibilidades. Vive uma união estável, está preocupado, quer se assegurar, tem instrumentos para fazer. Eu acho que isso como regulamentar, né? Isso é o importante, né, nessas mudanças, assim. São procedimentos extrajudiciais que são colocados à disposição das pessoas para que elas tomem as providências que acharem necessárias justamente para preservar seus direitos e para dar publicidade ao seu relacionamento. Regulamenta relações que já existiam, que vão continuar existindo, né? Exatamente. E não exclui, né? E não afasta. Isso que eu acho que é importante também. Quer dizer, é uma opção, mas não se exclui a possibilidade de buscar um reconhecimento dessa união estável, se necessário, se as pessoas não tomaram essas providências, né? E depois precisam buscar o reconhecimento. Não, elas terão sempre a possibilidade de fazer a prova, né, via judicial e até via extrajudicial do relacionamento que tiveram. Hoje, por exemplo, na questão previdenciária, né? Tu tá atuando, acho que no direito previdenciário, né? Na verdade tem uma colega que a gente faz uma parceria ali, não sou um expert em previdenciário, mas já tô aprendendo, sim. Sim, mas na Previdência se admite até fazer prova na via administrativa da existência da união estável para obter, né? Então, existem outras possibilidades, mas aqui o que se está permitindo cada vez mais é que as pessoas tenham instrumentos para buscar assegurar seus direitos. E é importante lembrar também até que esses tipos de provas que constituem a união estável são, por exemplo, no direito previdenciário, eles pretendem que você prove, principalmente os 2 últimos anos antes do falecimento, uma pensão por morte. Eu já atuei em casos de uma família que elas viviam há mais de 40 anos juntas, o casal. Idosos. Quais provas a gente vai buscar dos últimos 2 anos? Que praticamente idosos, os outros cuidavam, não tinha aquela situação de documentação junto, de ser padrinho de casamento. Não tiram fotos todo final de semana em Gramado. São situações que levam que postergam o direito da pessoa depois. Por isso também a importância de regulamentar a união estável, para que seus efeitos sejam mais fáceis de serem buscados, né? Professora, e você considera que hoje há uma equiparação entre o casamento e a união estável? De fato? Assim, quanto aos efeitos,
pensando, né, nos efeitos, sim, praticamente todos os efeitos são assegurados para as pessoas casadas, também são asseguradas para as pessoas que vivem em união estável. Vamos pensar assim, numa dissolução em vida, a questão do direito a alimentos entre os companheiros. O Código Civil assegura para a união estável. A questão da partilha do patrimônio, ou até mesmo do estabelecimento do regime de bens, né? O nosso Código Civil hoje nos diz que se não houver contrato escrito na união estável estabelecendo um outro regime de bens, o regime será também o da comunhão parcial de bens, tal qual temos previsão para o casamento. Então, em termos de assegurar partilha de patrimônio, também são os mesmos. Os direitos sucessórios. Felizmente, né, o Supremo Tribunal Federal, né, ao reconhecer a inconstitucionalidade daquele artigo 1790 do Código Civil, que estabelecia regras desiguais para a união estável, solucionou essa desigualdade. Era uma desigualdade, aliás, preocupante, né? Porque colocava no âmbito do direito sucessório os companheiros depois dos colaterais, praticamente para não receber, né? Ou recebia, na realidade, em concorrência com os colaterais. Pois bem, hoje, então, no campo do direito sucessório, nós temos também uma equiparação. A única questão que eu vejo que hoje não está equiparada, e essa é uma questão polêmica, é se o companheiro é ou não um herdeiro necessário. Porque a decisão que equiparou os direitos e disse que se aplicava, né, os mesmos direitos do casamento para a união estável não tratou de colocar o companheiro como um herdeiro necessário. Então, se ele não é um herdeiro necessário, aqui nós temos uma distinção. Se ele não é herdeiro necessário, ele pode ser excluído da sucessão por testamento do outro companheiro. E essa é uma distinção. E essa distinção, será que viola princípios? Na minha avaliação, não. Se nós considerarmos que nós temos duas entidades familiares distintas, que eventualmente podem gerar efeitos distintos, né? Mas o tema é polêmico, sim, né? Inclusive, sim, tem grandes doutrinadores dos dois lados. Que assim, defendem, né? Exatamente, que defendem, porque se nós equipararmos tudo, eu fico pensando assim, bom, mas então, para que ter a união estável? Claro, eu tenho uma resposta para isso também, que é o seguinte: nós não podemos pensar que todas as pessoas que vivem em união estável fazem isso por uma escolha consciente, pensada, por uma opção ideológica. Não, eu quero escolher a união estável porque eu não quero passar por um processo de habilitação matrimonial, fazer uma celebração, não quero o Estado regrando a minha vida amorosa. Mas não é isso, né? Nós vivemos num país que milhões de pessoas ainda sequer têm certidão de nascimento. Então, a união estável não é necessariamente uma escolha, né? Para determinado grupo de pessoas na sociedade até é uma escolha, assim, por viver uma relação um pouco mais livre das amarras do Estado. Agora, a gente tem que dizer um pouco mais, né? Porque já não é tanto. Mas, para a maioria da população, não é uma opção ideológica, não é uma escolha, é um fato da vida que acaba acontecendo, né, por várias situações da vida mesmo. E sobre essas diferenças e semelhanças entre união estável e casamento, hoje em dia a gente pode definir na união estável tudo que a gente definiria justamente no casamento, né? O regime de bens, a mudança de nomes, enfim, hoje com contratos a gente consegue fazer tudo isso. Em razão disso, o doutrinador Rodrigo da Cunha Pereira, ele já escreveu que acha que essa regulamentação da união estável esbarra numa contradição. Se as pessoas não se casam tentando fugir justamente das formalidades que o casamento exige, então
na verdade, a união estável deixaria de ter o seu sentido, ou então o casamento, né? Deixaria de ter. Não sei se a doutora concorda com esse posicionamento, com essa contradição que ele cita. Mas é justamente assim, esse paradoxo, né? Porque se a união estável é o fato, é um relacionamento que foge do regramento do Estado, no momento em que se assegura ou se regulamentam todos os seus efeitos e eles são regulamentados todos da mesma forma, e são assegurados todos os efeitos da mesma forma que para o casamento, não teria razão de se ter os dois institutos, né? Essa é a preocupação certamente do Rodrigo e de outros doutrinadores, ou seja, de manter algumas distinções entre os institutos para que efetivamente possa ser uma opção por um determinado modelo de família, já que a Constituição nos permite essa essa pluralidade, né, de modelos de família, que as pessoas possam, então, exercer a sua autonomia e fazendo uma escolha. Porém, né, se nós dissermos assim, não queremos toda uma regulamentação para a união estável, não queremos que os seus efeitos sejam iguais, enfim, hoje já estão praticamente, como eu disse, a única distinção que nós temos aí é com relação aos herdeiros necessários, né? Mas se a gente disser isso, não queremos toda essa regulamentação, eu volto a dizer, serão excluídas, né, terão excluídos direitos uma camada muito grande da população, um número muito grande de pessoas que não fez uma escolha ideológica, mas que acabou vivendo por, enfim, fatos da vida. E nesse aspecto eu ressalto, e aí a minha experiência também me mostra, que novamente são as mulheres que saem prejudicadas. Se nós não tivéssemos o reconhecimento dos direitos decorrentes da união estável, como nós temos hoje no Brasil, quem estaria sem acesso ao patrimônio, sem direito a alimentos, sem direito à pensão previdenciária, seriam as mulheres, porque ainda temos uma desigualdade, né, nas relações entre homens e mulheres, e ainda vivemos numa sociedade em que a questão patrimonial ela é, né, regida pelos homens, os imóveis estão registrados no nome dos homens, na sua grande maioria. Então, pensando nisso, é que, embora vivendo esse paradoxo, né, acho que é positivo que se tenha assegurado e que a Constituição tenha assegurado esses efeitos todos para a união estável. Eu concordo, e também eu acho que é só a gente pensar que a união estável, ela não precisa dessas formalidades. Isso é só uma questão a mais que está sendo trazida por quem quer ter uma segurança a mais. Não significa que há uma semelhança com o casamento que exige em todos os casos uma formalidade. A união estável não, só é formal para quem quer que seja formal. Mas ela traz essa possibilidade. Mas assegura o direito de todos aqueles que não querem que haja as formalidades também, né? Exato. E doutora, qual que é o papel do advogado nesse cenário trazido pelo provimento 141 do CNJ? Quais são os atos que precisam obrigatoriamente da presença do advogado? Pois então, a tua pergunta é interessante, porque eu vou te dizer o seguinte, na minha avaliação, né, é sempre importante a presença dos advogados. Concordo. Seja no momento de se buscar escolher o modelo de família. Se eu vou fazer casamento, se eu vou fazer união estável, qual o regime de bens. A maior parte das pessoas desconhece totalmente a estrutura dos regimes de bens, os efeitos, a relação entre regime de bens e direito sucessório. Então, as pessoas precisam da orientação de advogados para ajudarem, né, nas suas escolhas. Mas o provimento, ele exige a presença de advogados em algumas situações, como, por exemplo, na dissolução da união estável,
porque vai obedecer aquilo que já tem de previsão no Código de Processo Civil, lá no 733, na necessidade da assistência de advogados, da necessidade de se cumprir as exigências de não ter filhos menores, nem nascituros, enfim, ali temos um exemplo da necessidade da presença do advogado. Também, se eu não estou equivocada, né, porque o provimento são muitos artigos, mas também Sim. se eu não estou equivocada, quando faz alteração, a conversão da união estável e casamento com a alteração de regime de bens, precisa da presença do advogado. Doutora, e como a gente analisa a melhor escolha para o cliente? Se tabelionato, cartório, de registro civil, no caso concreto, como que a gente faz isso? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Vai depender, né? Mas eu vou dizer o seguinte, primeiro, assim, a gente tem que analisar quais são as necessidades do cliente, quais são a questão tempo, né? Porque muitas vezes a gente consulta um tabelionato ou consulta um registro civil, assim, quanto tempo leva para encaminhar uma escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens? Aí eles vão, alguns vão apontar, claro, né, tem avaliação da Receita Estadual, enfim, quando tem partilha de bens, mas alguns vão dizer assim, tanto tempo, o cartório tem levado 2 meses, 3 meses. Isso vai ajudar a definir, né? Me parece que é o tempo e as necessidades. Às vezes tem cláusulas que a gente quer colocar nesse reconhecimento que tem tabelionato que aceita e outro que não. Por exemplo, vou contar um exemplo bem prático. Assim, eu tenho encaminhado muito assim, dissoluções de uniões estáveis, mas especialmente também os divórcios na via extrajudicial, fazendo a partilha na via extrajudicial, mesmo quando tem filhos menores, porque o que eu faço? Encaminho judicialmente a regulamentação da guarda, dos alimentos, da convivência, tudo na via judicial. Então, todas as questões relacionadas aos filhos menores estão já resolvidas no processo. O que falta para resolver? Só falta para resolver a partilha do patrimônio e o divórcio. Então, tem tabelionatos que não fazem, apesar dessa possibilidade, né? Então, aí a escolha vai ser feita, né? Bom, eu pretendo encaminhar desse modo. Esse foi essa foi a linha definida pelo cliente. Então, vou buscar um tabelionato que atenda essa minha pretensão. Bom, acho que a gente percebe que a união estável realmente é um assunto que tem muita coisa para ser tratada. Tem ainda a questão da alteração de regime de bens, a certificação eletrônica que o provimento 141 do CNJ trouxe. Enfim, são várias questões, mas também pela questão do tempo, né, que a gente não pode se estender. A gente, inclusive, né, pode sugerir um outro episódio envolvendo novamente o provimento 141 do CNJ, porque tenho certeza que muitos profissionais ainda têm dúvidas também sobre a aplicação dele. Mas então foi muito bom contar com a tua participação, prof. Como a gente já havia mencionado, eu era teu aluno na Unicinos, fui teu orientando, aprendi muito contigo e acredito que as pessoas também vão aprender muito com esse episódio de hoje. E então, muito obrigado por ter participado com a gente desse episódio. Eu é que fico feliz, né, pelo convite, por te reencontrar, né, meu querido aluno e orientando, conhecer a Samantha. Acho muito importante essa preocupação de vocês, jovens advogados, já buscarem participar do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que também é um instituto que eu tenho como da maior importância, inclusive sou sócia fundadora, estava lá naquele famoso congresso em 1999, quando foi criado, né, o instituto, e que realmente muito contribuiu, né, para o avanço do direito de família,
para que tenhamos uma legislação no âmbito do direito de família também mais progressista e que busca caminhos como este da extrajudicialização, né? Ou seja, de ampliar as possibilidades de solução das questões que envolvem o direito de família na via extrajudicial, que eu acho também é muito importante. Então, é uma alegria poder estar aqui, ter contribuído e, sem dúvida, Edivan, o provimento ele lança, né, outras tantas questões, poderíamos falar num podcast só sobre a alteração de regime de bens, né, ou somente sobre a conversão da união estável em casamento, que tem previsão também aqui, né, finalmente, porque a gente sempre teve essa questão assim não muito bem regulamentada, enfim, muitas outras possibilidades. Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, professora. Foi um prazer imenso conhecê-la. Agradecemos também aos ouvintes desse podcast, reforçando que tem a intenção de tratar temas diferentes de direito de família. Temas que repercutem a vida do indivíduo, que constituem as diversas e plurais famílias do nosso país. E na vida dos advogados e demais operadores do direito que trabalham e cuidam dessas questões familiares. Convidamos a todos a acompanhar as redes sociais do Núcleo. Nosso Instagram é @ibdfanh. Para ficar sabendo, então, dos próximos episódios e dos demais eventos organizados pelo Núcleo. E se você, ouvinte, gostou do episódio de hoje, ficou com alguma dúvida ou se tem alguma sugestão, alguma contribuição, pode deixar nos comentários.